pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal Mais História. Eu sou a professora Edna Maia e na aula de hoje nós vamos falar a respeito da política externa brasileira durante a Primeira República, ou como alguns ainda chamam, República Velha. Vocês estão lembrados que na nossa primeira aula sobre a Primeira República, eu falei a respeito das questões políticas, das questões econômicas, e agora nós vamos falar a respeito da política externa brasileira durante esse período. Depois nós vamos falar a respeito dos movimentos sociais que caracterizaram a República das Oligarquias. Aproveitem, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. Vamos lá? Política externa brasileira durante a Primeira República. E aí, falar de política externa brasileira nesse período e não falar do Barão do Rio Branco é impossível, porque a grande figura que atuou no cenário político externo brasileiro é o nosso grande porta-voz, né? O grande responsável por traçar as diretrizes, né, da política brasileira, dessa política externa brasileira. Nessa época, gente, o Brasil ele vai se envolver em algumas questões um pouco delicadas. A primeira delas que eu trago para a nossa aula é chamada de a questão de Palmas, 1893 até 1895. Essa questão ela foi marcada pela disputa do Brasil e da Argentina por uma antiga região, chamada de região missioneira, onde hoje é o atual estado de Santa Catarina. Aí quem se lembra das aulas sobre o Brasil colônia vai se lembrar de alguns conflitos que já marcavam aquela região, o quanto o Brasil ele teve que a região era disputada entre o Brasil, governo de Portugal, governo da Espanha, uma série de eventos aconteceram e agora, né, no século XIX, na passagem do século, durante o século XIX, finalzinho do século XIX, Brasil e Argentina vão disputar a região. Essa disputa ela vai ser arbitrada internacionalmente e nessa disputa jurídica o Brasil acabou levando a melhor, teve um parecer favorável, né? Teve ganho de causa com aval dos Estados Unidos da América. Eu mostro aí para vocês a região, está aparecendo no mapa, né? A questão de limites envolvendo Brasil, Argentina, a disputa pela região e o resultado final foi esse, onde o Brasil conseguiu essa vitória. Uma outra questão internacional e que precisou ser arbitrada e foi muito importante a atuação do Barão do Rio Branco nessa política externa brasileira, diz respeito à questão do Amapá, ali de 1900. O que estava acontecendo? Você sabe, o Brasil e a França estavam disputando a região fronteiriça entre a divisa ali do Amapá com a Guiana Francesa. Também eu coloquei um mapa para vocês, mostrando em verde qual era o território pretendido pela França. Veja que era um território significativo, uma extensão grande de território. E o Brasil, essa questão, mais uma vez, ela vai ser arbitrada internacionalmente, ela vai para um tribunal internacional e a Suíça deu ganho de causa ao Brasil e aí, de maneira definitiva, esse território acabou sendo incorporado ao Brasil, né? Corresponde à região do leste do rio Oiapoque. Então, primeiro a questão de Palmas, agora a questão do Amapá e uma outra questão importante da política externa brasileira diz respeito à anexação do Acre, lá por volta de 1903, né? Lembra que eu falei para vocês na nossa primeira aula sobre a Primeira República Brasileira, quando eu falei da República das Oligarquias, e eu disse que nós tivemos um período que houve um boom da borracha, porque a indústria automotiva, ela tinha uma demanda muito grande, tinha os pneus, muita coisa estava sendo confeccionada a partir da borracha, e nós tivemos um boom relacionado a esse ciclo da borracha no Brasil. Então, por que a região do Acre ela era uma região que disputava a cobiça e disputava o interesse justamente pela produção de látex, pela possibilidade da extração da borracha. Isso levou a um conjunto de atritos entre os seringueiros brasileiros e os bolivianos. Quando veio o boom da borracha, muita gente de outras regiões do Brasil, mas principalmente da própria região norte, vai migrando para aquela região para explorar
o látex e, com isso, garantir alguma forma de sobrevivência. Como o Brasil, a quantidade de brasileiros presentes naquela região do Acre já era grande. A economia brasileira ela era muito superior à economia da própria Bolívia. Havia interesses internacionais, então essa questão do Acre é uma questão que mobilizou vários grupos, vários interesses nacionais e internacionais estavam envolvidos. O resultado é que o Brasil acabou comprando o Acre. À época, o valor foi de 2 milhões de libras esterlinas. Muito do que a gente praticamente não vai falar de dólar nessa época, porque a grande moeda era a moeda inglesa. A Inglaterra dominava o mundo, a gente está vivendo ainda aqui o auge do imperialismo, a economia inglesa era uma economia muito forte, então, basicamente, tudo que se negociava era pautado em libras esterlinas. Então, o Brasil comprou, por essa quantia simples, básica, que todo mundo tem em casa, 2 milhões de libras esterlinas, e se comprometeu, em contrapartida, a construir a estrada de ferro chamada Madeira-Mamoré. Isso ficou acordado em um tratado chamado Tratado de Petrópolis. Então, o Brasil paga 2 milhões de libras esterlinas para comprar o Acre e, em contrapartida, se compromete a construir essa estrada de ferro Madeira-Mamoré. A Bolívia ela vai receber, em troca desse território, uma área que garantisse à Bolívia acesso ao Rio Madeira e, portanto, ao Oceano Atlântico, de tal forma que ela pudesse escoar a produção. Porque senão a Bolívia acabaria ficando isolada. Quando a gente fala da Guerra do Paraguai, por exemplo, a gente vai ver que uma das grandes questões que envolveu o Paraguai era que o Paraguai estava isolado. Então, para ele conseguir ter acesso à Bacia do Prata e ao Oceano Atlântico, ele precisava da autorização do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Então, se a Bolívia ela simplesmente aceitasse, tá tudo bem, eu vou vender o Acre, sem essa compensação de um acesso ao Rio Madeira e, consequentemente, ao Oceano Atlântico, ela estaria numa situação muito delicada. Já não seria um bom negócio. Então, essas 3 questões mobilizaram o Brasil no cenário internacional e, em 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial, o Brasil relutou, mas acabou se envolvendo na guerra, mas esses são os 3 principais episódios que caracterizaram a política externa brasileira durante esse período. Vale lembrar, gente, que é muito importante que vocês saibam o contexto histórico do Brasil, de qualquer evento que vocês estejam estudando. Então, eu insisto muito em falar para vocês que tudo tem a noção de anterioridade e de posterioridade, e que é fundamental que vocês compreendam o contexto, que vocês compreendam os cenários, que vocês sejam capazes de enxergar as várias nuances que compõem aquele cenário. Isso é mais importante bem mais importante, nem se compara, do que a necessidade de vocês ficarem decorando um monte de data e de nome. De qualquer forma, saber quem governou o Brasil durante essa fase é importante. Então, eu estou apresentando para vocês um panorama geral. Seria muito complicado se eu fizesse uma aula sobre cada um dos presidentes que o Brasil teve, a política e as formas como eles conduziram o nosso país. As aulas tenderiam a ficar ainda mais extensas. Então, sugiro que vocês ampliem a leitura. Existem bons livros didáticos, sobretudo, e aí vai uma opinião que é muito particular. Eu prefiro os livros um pouco mais antigos, sabe? Aqueles clássicos, aqueles que são maiores do que módulo. Eu tenho uma dificuldade, eu não sou muito chegada aos módulos, eu prefiro algo que o conteúdo seja abordado de maneira mais extensa para que vocês tenham, de fato, o livro didático como objeto de estudo, de aprofundamento e não apenas para a revisão. Acho que são 2 coisas diferentes. Acho que o livro didático ele precisa ter uma proposta de apresentar o conteúdo, trazer uma abordagem que seja mais profunda, e apostilas e outros materiais eles vêm para a revisão. Eu coloquei agora para vocês uma relação dos presidentes que o Brasil teve, desde a República das Espadas até o final da República das Oligarquias. Tem aí os estados de origem, a profissão de cada um deles. Vocês vão ver, inclusive, aqui que quem não era militar era advogado
né? Tem um professor só, que foi o Epitácio Pessoa, mas via de regra a galera era da área de direito, ser advogado parece e continua sendo um bom caminho para o ingresso na vida pública, na vida política. Então vocês vão ver aí o nome dos presidentes e vão se situando pelas datas, o período em que nós estamos trabalhando, né? Vejam que até agora a gente está indo até ali aproximadamente o governo do Moreira Pena, do Afonso Pena, né? Chegando aqui para entrar no governo do Nilo Peçanha. Aí a gente viu aí o Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, e até chegar no último governo desse período, que foi do Washington Luiz, e aí vem Getúlio Vargas. Nossa próxima aula, pessoal, é sobre os movimentos sociais. Foram muitos movimentos sociais que aconteceram durante esse período. Então, a aula de agora ela foi curtinha, foi bem simples, foi direta. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau, gente.